Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Nós estamos agora começando mais um programa Bem Assim. E hoje, o programa Bem Assim, ele é especial, gente. O especial deste mês tão importante que é o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas essa iniciativa ela acontece durante todo o ano. Para vocês terem uma ideia, atualmente o Setembro Amarelo, essa campanha tão importante, é a maior campanha anti-estigma do mundo. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. Então, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha, nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar todos os dias por aqui que você também consegue nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais. Então corre lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e, é claro, também no YouTube para poder acompanhar a gente. Vamos começar o nosso programa especial de hoje para a gente conversar, falar sobre o Setembro Amarelo, esse mês, essa campanha tão importante. Eu reuni aqui um time maravilhoso, então deixa eu apresentá-los para vocês. Sejam muito bem-vindas, meninas, obrigada pela presença de cada uma de vocês. Começando aqui ao meu lado, minha tia, caso alguém note a semelhança, Tamira Almeida, do Centro de Valorização da Vida, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom dia. Bom dia. Ao lado da Tamira, a gente tem Carmen Costa, psicóloga também, para conversar com a gente sobre esse tema. Obrigada, meu bem, pela presença. Obrigada a você pelo convite, Mara. Um bom dia a todos. Bom dia, estava até com saudade, fazia tempo, né, que você não vinha aqui. E aqui ao lado da Carmen, a gente tem a Wilza, que está representando o Cavida. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Gratidão por esse momento. Estamos aqui para somar e pensarmos juntos várias estratégias. Vamos lá, então, conversar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, né, a nossa roda de conversa, eu queria muito exibir um vídeo falando sobre como foi que surgiu o Setembro Amarelo. Vamos começar a colocar aí na tela para vocês? Vamos lá. Primeiro eu quero contar para vocês um pouco sobre a história do Setembro Amarelo. A história do Setembro Amarelo começa lá nos Estados Unidos. A gente importa muita coisa americana, né? Como que começou o Setembro Amarelo? Ele começou como um movimento em 1994. Um adolescente de 17 anos tirou a própria vida numa cidadezinha do interior. E esse adolescente, ele é o motivo que fez com que esse movimento começasse. Esse adolescente chamado Mike, que ele tinha um carro amarelo antigo. Era um Ford Mustang 86 amarelo. Ele era apaixonado por esse carro dele. Por algum motivo que ainda não se entende, ele tirou a própria vida, ele estava deprimido. E as pessoas começaram a fazer homenagens ao Mike, indo ao velório dele, indo aos eventos, sempre com uma fita amarela no cabelo, ou com uma roupa amarela, flores amarelas que eles levavam pro túmulo dele, pra homenagear o fato de que ele tinha aquele carro amarelo e tal. Uma das coisas que fizeram para homenagear foi que eles imprimiram um cartãozinho e colaram nesse cartãozinho uma fita amarela. E o que estava escrito nesse cartãozinho? As palavras dos pais do Mike, desse menino que tinha se suicidado. E as palavras dos pais do Mike eram: por favor, não faça isso. Por favor, converse com alguém e peça ajuda. Então eles imprimiram 500 cartões amarelos com essa fita e instruções para alguém que estivesse pensando em tirar a própria vida, e a pessoa deveria pegar esse cartão e entregar esse cartão para outra pessoa. E eles distribuíram 500 desses cartões nos eventos que eram homenagens ao Mike. Distribuíram no velório dele, distribuíram nos eventos da escola, nos eventos do bairro. E aí 3 semanas depois, a família começou a receber notícias de pessoas que tinham deixado de cometer suicídio e buscado ajuda por causa desses cartõezinhos. Ocorreu um efeito cascata, um efeito dominó. Mais pessoas começaram a imprimir e distribuir esses cartões, mais eventos relacionados a isso começaram a acontecer. Como que isso chegou no Brasil? Esse movimento começou a crescer nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele entrou numa data específica, que é ao longo do mês de setembro. Esse movimento foi muito incentivado principalmente pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Vocês já devem ter ouvido falar. O CVV, você liga para o número do CVV e eles têm pessoas de plantão para atender você em momentos de crise e tal. É um trabalho totalmente voluntário. E o CVV trouxe essa campanha dos Estados Unidos
para o Brasil e o negócio se popularizou. Então, graças a Deus, agora em setembro, nós podemos falar sobre esse assunto e as pessoas se interessam e querem saber sobre esse assunto. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 20 milhões daqueles cartõezinhos de Setembro Amarelo já foram distribuídos nos Estados Unidos. O impacto do Setembro Amarelo no Brasil é um negócio enorme também. Então, quando a gente fala sobre um suicídio e o efeito cascata que ele provoca, normalmente o efeito cascata de um suicídio é que mais pessoas cometam suicídio. Então, muitas vezes, quando uma pessoa famosa comete suicídio, a gente vai ver uma epidemia de suicídios das pessoas que seguiam esse famoso, dos seus fãs. Quando um ator faz isso, quando um comediante faz isso, ou até quando alguém desconhecido faz isso, mas o seu grupo de amigos observou, a gente normalmente vê um efeito dominó negativo do suicídio. Alguns anos atrás a gente teve aquela série dos 13 porquês que falava sobre suicídio, talvez alguns de vocês tenham assistido. Em inglês era 13 Reasons Why, né? E essa série, comprovadamente, nos meses seguintes da publicação da série, ela provocou suicídios. Por quê? Muitas pessoas se identificaram com a personagem principal, e aí, se identificando com a personagem principal, também se identificaram com a solução que ela encontrou pro problema dela. Solução, entre aspas, que foi esse ato extremo. E aí cometeram o mesmo ato. O que eu quero dizer pra vocês? Gente, a maioria dos suicídios causa um efeito cascata negativo, mas no caso do Mike, porque a família dele soube lidar com isso, levar uma mensagem oposta e uma mensagem de esperança para as outras pessoas, esse suicídio do Mike pôde causar um efeito cascata lá no fim das contas positivo. É óbvio que teria sido um efeito muito mais positivo se ele tivesse continuado vivo, mas dada a tragédia, a família soube fazer o melhor possível com aquela tragédia. Mais ou menos essa é a ideia do Setembro Amarelo, né, meninos? Vou começar com você também, representando o CVV. Essa é a grande ideia. Eu sei que o trabalho de vocês é ao longo do ano, né, Tamira? Assim. Isso em 2015, né, o CVV trouxe para o Brasil essa ideia do Setembro Amarelo, que difundiu e hoje várias instituições, né, fazem disso essa campanha e se tornou esse movimento grande de prevenção ao suicídio, né? O CVV tem um trabalho ao longo de todo o ano, né? Através do telefone 188, de apoio emocional e prevenção do suicídio. Então, lá nós temos voluntários desse número, também nós temos por e-mail e também por chat, porque existem aqueles que não querem conversar, ainda não estão disponíveis para a conversa e preferem essa forma. O CVV é um sistema sigiloso, mas muitos ainda não se sentem à vontade para essa conversa. Preferem digitar, teclar, né? Esse pessoal mais jovem prefere dessa forma. Mas o atendimento, sim, é o ano inteiro de forma sigilosa. Muito bem. Como é que funciona o trabalho do Cavida, Wilson? Então, o Cavida iniciou, na verdade, a partir de uma ideia que surgiu em 2006. Eu ainda era estudante de psicologia e comecei a fazer atendimentos no HGE, fazia um estágio extracurricular. E lá, desde o primeiro dia de estágio, eu comecei a receber a demanda de pessoas que tinham tentado suicídio e que antes de receber a alta precisavam passar pelo setor de psicologia. Então foi quando eu percebi a importância daquele momento da escuta, do acolhimento e a necessidade de encaminhar as pessoas para algum local que fosse de referência. Na época, eu encaminhava, por exemplo, para algum posto de saúde mais próximo ou para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, mas eu sentia falta de um local que fosse de fato de referência e foi quando surgiu a ideia de ter essa instituição. Essa ideia ficou guardada durante alguns anos e só em 2012 que eu soube que eu poderia abrir uma instituição não governamental e aí foi quando eu convidei um grupo de pessoas conhecidas, amigos, colegas de trabalho, enfim, que abraçaram a causa e aí decidiram junto comigo abrir a instituição. Então, o Cavida, desde 2012, realiza atendimentos que são presenciais. Às vezes as pessoas confundem com o CVV, porque o CVV faz um trabalho mais de apoio por telefone, pelo chat, através do e-mail. O nosso é atendimento psicoterápico. São psicólogos que fazem acompanhamentos presencial, semanal, com as pessoas que buscam atendimento. Então, primeiro tem o acolhimento, depois é encaminhado para o psicólogo e, se precisar de avaliação psiquiátrica ou de outros profissionais, aí a gente também faz os encaminhamentos, porque hoje muitos profissionais não temos essas especialidades diversas na nossa instituição. Então, hoje o atendimento, a maior parte dele é de psicoterapia presencial e após a pandemia a gente começou também a ter a modalidade online. Então, na nossa instituição também nós temos os atendimentos de acompanhamento psicoterápico online. Carmen,
ter essas duas frentes de atuação, né? O presencial, para quem ainda não se sente pronto para o presencial, ou até mesmo quer pedir ajuda ali, naquele momento, né? Ali, infelizmente, quando está na crise, ajuda? Demais, né, Mara? Hoje em dia, o que a gente preza muito é por possibilitar ao outro essa possibilidade de busca, né? O que a gente vê é que as pessoas vivenciam um sofrimento muito grande e que na maioria das vezes elas não sabem como pedir ajuda, né? E às vezes temem pedir ajuda, né? Pelo medo do julgamento, de como é que as pessoas vão reagir frente ao que eles estão vivenciando. Então, ter esses dois serviços, o CVV e o Cavida, hoje possibilitando esse acolhimento para o outro, é uma rede de grande suporte, né? Frente a essa necessidade de ajuda, de pedir mesmo, de solicitar, enxergar um novo caminho, né? Que, como foi passado aqui, eles têm dificuldade de enxergar uma possibilidade, né? E quando se pede ajuda, quando a gente consegue acessar profissionais, né, que estão ali dispostos a auxiliar para que seja visto um novo caminho a seguir, é a possibilidade que a gente tem de resgatar essa vida, né? Pois é, a gente tem mais um videozinho. Aí esse videozinho agora a gente vai falando um pouquinho sobre emoções, sobre sobreviver. Vamos lá, vamos conferir. Desde que nascemos, vivenciamos diversas emoções diariamente. E a maneira como lidamos com elas é que determina a qualidade da nossa saúde mental. É preciso cuidar do modo como as emoções nos afetam e como reagimos aos desafios, exigências e mudanças da vida. Você sabia que estar com a saúde em dia é também estar com a mente saudável? O desequilíbrio emocional facilita o surgimento de transtornos mentais que podem alterar nossa rotina e prejudicar a nossa saúde, como a ansiedade e a depressão. A ansiedade é um transtorno mental caracterizado por sentimentos de tensão, preocupações e pensamentos ruins excessivos ou constantes, deixando a pessoa sempre em alerta à espera do pior. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 19 milhões de pessoas sofrem com a ansiedade no Brasil. O suor excessivo, a falta de ar, a taquicardia, os tremores, o cansaço e os problemas digestivos são alguns indicativos da ansiedade. Já a depressão gera tristeza profunda, a perda do interesse em atividades que antes eram prazerosas, sentimentos de culpa e baixa autoestima. Esses sentimentos também levam a mudanças na saúde física e no comportamento, como alterações no sono e no apetite, dificuldade de concentração, dores no corpo sem explicação, como dor de cabeça e muscular, e variações de humor. Considerada a doença do século, a depressão afeta aproximadamente mais de 300 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Além de prejudicar a saúde do corpo e afetar o desenvolvimento de atividades diárias, em casos mais graves, esses transtornos mentais podem levar a atitudes extremas, como o suicídio. Por isso, a prevenção e o cuidado com a saúde mental devem ser diários. Faça como um girassol, guie-se pelo sol e, em dias nublados, busque ajuda. Existem diversas formas de prevenção e tratamentos: tratamento médico, psicoterapias, acompanhamento familiar. Conheça também o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Atendimento gratuito e 24 horas. Basta ligar para o 188. Acolha e cultive com amor as suas emoções e respeite as dos outros também. Diga não ao preconceito. Sua saúde mental importa. Combinado? O autoconhecimento, somado a uma rotina de bem-estar com atividades prazerosas e relaxantes, sono de qualidade, exercícios físicos regulares e alimentação saudável são a base para uma boa saúde física e mental. Viver não é sofrer. A gente tava vendo o videozinho e aí a gente acaba sempre tendo assim alguns insights. E aí eu vi sobre ser a doença do século. Número de atendimentos aumentou? O CVV, ele trabalha com os números, dados oficiais. Sim. Tanto do Ministério da Saúde, que é o convênio que nós temos, e também com a Organização Mundial de Saúde. Então, nós não temos esses números oficiais, né? O que nós podemos supor diante desse momento pandêmico que nós vivemos é que certamente esses números podem ter sido aumentados. A gente aí tem relatos, né, de dados através da imprensa
do grande número de adoecimentos, né? Do grande número de transtornos mentais. Então, consequentemente, as próximas pesquisas deve haver, sim, um aumento nesse número. Os nossos atendimentos, sim, eles aumentaram bastante, muito durante todo esse período, porque o nosso trabalho acontece durante todo o ano, né? Com o apoio emocional, com a prevenção do suicídio, e as pessoas nos ligam para falar exatamente dessa diversidade de sentimento, de suas angústias, de suas dores. E isso nós temos dados, né, do ano inteiro, né? A prevenção acontece durante o ano inteiro. Esse acolhimento, inclusive, é o tema da campanha desse ano, acolher para melhor servir. É interessante a gente ver esse videozinho das emoções, que até parece que é algo facinho, né? Assim, lidar com as emoções. Parece que seria maravilhoso se fosse tudo bem didático como o vídeo. Mas é realmente um exercício, né, Carla? Isso, é uma prática diária, né? Que, como você fala, não é fácil, né? Quando a gente vem falar sobre o pensamento suicida, ele não começa do dia para a noite, né? Para que a pessoa chegue a esse ponto, ela já vem em sofrimento emocional. Né? Como foi falado aqui sobre ansiedade, sobre depressão, né? As pessoas elas estão já vivenciando esse sofrimento ou transtorno em si, para chegar ao ponto, né? O auge, né? Dessa descompensação, e aí vem o pensamento, né? Suicida. É importante a gente falar sobre o que você traz, Mara, no sentido desse aumento da procura, né? O que a gente consegue perceber. Alguns estudos já sinalizam isso. A pandemia, ela possibilitou a expressão, né, desse sofrimento emocional, que já existia antes, né, da pandemia, né, dessa vivência que a gente teve. As pessoas elas já sofriam, só que o sofrimento emocional ele é muito velado. As pessoas têm receio de falar, pelo que eu falei agora há pouco, pelo medo do julgamento, né? Então, muitas pessoas, elas vivenciam quadros depressivos, mas elas não compartilham isso, né? Porque elas vão ser julgadas pelas pessoas mais próximas. Quando a gente diz assim, converse com alguém, né? Busque ajuda, muitas vezes a busca que eles fazem, que são de pessoas próximas, são pessoas que vão acabar julgando. Então eu prefiro me calar, né? E é um sofrimento silencioso. No pós-pandemia, esse sofrimento pôde ser verbalizado, porque não era eu sozinha que estava sofrendo, né? Não era só eu que estava tendo crise de ansiedade, não era só eu que estava percebendo sintoma depressivo. Outras pessoas estavam falando, estavam vivenciando, então isso me dá a permissão para falar sobre esse sofrimento. E aí a busca aumentou, né? Lógico que não foram todas as pessoas, ainda tem muita gente que sofre em silêncio, que prefere conversar por telefone, que prefere conversar por e-mail, pelo temor da expressão. Mas a gente já teve um aumento considerável das pessoas que começaram a buscar ajuda por compreender que não são só elas que estão nesse sofrimento. Falar, de fato, ajuda, sim. Falando com você, o Wilza, né, que tem o Cavida, que também é psicóloga. Falar ajuda? Então, falar de uma forma responsável, quando a gente fala, por exemplo, momentos como esse, que a gente utiliza de meios de comunicação para falar abertamente sobre o tema, e pessoas que vivenciam situações que levem a pensamentos, é importante expressar. E todas essas expressões, elas precisam ser validadas. Então, muitas vezes, é como ela mesma colocou, a pessoa não consegue ainda verbalizar, chegar num psicólogo, ir numa instituição, mas muitas vezes ela se sente confortável em estar no telefone, em estar através da tela de um computador, pelo e-mail, pelo chat. São formas da pessoa se expressar. Então, seja verbalizando ou não verbalizando, expressar é algo que é fundamental. E aí várias questões que às vezes as pessoas confundem é a gente também entender as diferenças entre uma ansiedade e um transtorno de ansiedade. Porque ansiedade todos nós temos. Então imagina, um momento como esse aqui, que é um momento novo, que eu não conhecia vocês, que eu estou aqui numa entrevista, diante de uma câmera, então eu poderia estar no momento aqui com uma ansiedade, ou seja, eu sinto um tremor, eu posso ficar mais ruborecida, eu posso começar a ter um ataque cardíaco, um coração mais acelerado, eu posso ter uma sudorese, começar a ter as mãos suando, né, e posso começar a tremer um pouco mais. Então isso é natural diante de situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. Agora, a partir do momento que essa ansiedade ela começa a ser de forma exagerada,
mais frequente e começa a atrapalhar no meu dia a dia, aí isso já pode ser um sinal de algum transtorno de ansiedade. Que aí, dentre os transtornos de ansiedade, nós temos vários, que aí, lógico, só depois, em outros momentos, a gente pode estar conversando um pouco mais sobre isso. Mas é importante as pessoas entenderem que uma coisa é ansiedade, outra coisa é um transtorno de ansiedade. Uma coisa é a tristeza, que todos nós podemos sentir no nosso dia a dia em algum momento, e outra coisa é uma depressão, que não tem só a tristeza, que tem ali, como foi mostrado no vídeo, um conjunto de sintomas e que isso também vai interferir no dia a dia da pessoa. E aí é importante também frisar que no final do vídeo a gente vê uma frase muito importante, que viver não é sofrer, mas é importante as pessoas entenderem que o sofrimento faz parte da vida. Na nossa vida vai ter momentos em que a gente vai sofrer, vai se decepcionar, vai se frustrar. E são nesses momentos mais delicados que muitas vezes a gente precisa de apoio e que a gente não reconhece. Que muitas vezes a gente não consegue ser humilde consigo mesmo de reconhecer que sozinho é mais difícil e que se eu tiver ajuda de profissionais, de serviços, de outras pessoas, eu posso enfrentar aquilo de uma forma diferenciada. Então, quando alguém, por exemplo, chega num psicólogo, não é que o psicólogo vai resolver o seu problema. Tem até pessoas que dizem, não vou para psicólogo porque não vai resolver meus problemas, eu não estou doido. Mas não é sinônimo de loucura, não é sinônimo de que o outro vai resolver os seus problemas, mas é um sinônimo de você reconhecer que naquele momento você precisa de ajuda de alguém. E você ter esse reconhecimento é algo muito importante, porque junto com outras pessoas, principalmente quando a gente fala em especialistas no assunto, a gente pode ter caminhos para além do suicídio. Então, quando a gente fala da prevenção do suicídio, é importante as pessoas entenderem que a gente não está ali para salvar uma vida a todo custo. Não. Pelo menos pela ONG Cavida, a nossa proposta é poder oportunizar possibilidades para além do suicídio, porque o suicídio ele pode continuar sendo uma possibilidade. A pessoa ela pode ter um atendimento psicoterápico, um atendimento médico, ela pode estar ali com a rede de apoio, a gente pode estar com tudo ali da forma como é o recomendado e mesmo assim, de repente, em algum momento a pessoa praticar o ato. E aí vão questionar, mas como assim? Tinha psicólogo, tinha psiquiatra, tinha família, todo mundo dando apoio, mas tudo isso não é sinônimo de que aquela pessoa não vai mais praticar o ato. Agora, tendo todo esse suporte de apoio, existe uma possibilidade maior da pessoa encontrar possibilidades para além do suicídio. Mas eu acho até interessante essa sua fala, porque casa bastante com o que eu ia comentar em relação ao CVV. O Whindersson Nunes, né, que ele já falou abertamente sobre o caso de depressão dele, ele até falou, assim, um dia desses, eu lembro que saiu as notícias dele falando que tinha ligado para o CVV e que aquilo tinha ajudado bastante ele, que tinha acalmado bastante. É muito isso que é o trabalho de vocês, assim, né? Sim, o trabalho do CVV, a gente costuma falar que é um pronto-socorro emocional, né? Ele não substitui o trabalho do psicólogo, ele não substitui o trabalho do psiquiatra, é aquele socorro imediato em um momento, assim, extremo de angústia e não substitui uma psicoterapia. O CVV é terapêutico, mas não é psicoterápico. O CVV, ele atende em todo o Brasil através do número 188, né? Então, as pessoas que ligam para um de nossos voluntários, e se cair a chamada ou se desligar e ligar daqui a 1 minuto, vai conseguir falar com outra pessoa de outro estado. Então, por isso não ser psicoterápico, porque não há uma continuidade, não existe uma hora marcada para ser atendida. Então, dessa forma, emergencialmente e às madrugadas, e são aqueles horários onde a ansiedade, né, aumenta ou a angústia aumenta e precisa desse desabafo, está lá um voluntário para acolher sob total sigilo, sem julgamento, né, e ouvir sem prestar uma solução, porque, como já foi dito, nós não temos essa solução para dar a vida das pessoas, mas a gente, com uma forma de acolhimento, mostrar, né, de alguma forma, uma outra visão e a pessoa ter um novo entendimento sobre aquele mesmo problema. É muito o que a Wilza falou. Viver não é sofrer, mas na vida a gente vai ter sofrimento. Pois é. E aí cabe a gente saber lidar com esses sofrimentos que vão acontecendo ao longo da nossa vida, né, Carmen? Que vão trazendo aprendizados, né? Que cada vivência vai fazer com que a gente olhe para uma nova situação de uma maneira diferente, né? Só fazendo uma ponte com o que a Tamira falou sobre o acolher, né? A importância que a gente tem nessa escuta, né? O trabalho do CVV, ele traz a vivência, a prática do que é necessário no nosso cotidiano, né? Na nossa responsabilidade. Quando a gente fala
para a sociedade de uma forma geral, né? O que a sociedade tem a ver com esse tema suicídio, né? A gente tem a responsabilidade social do ouvir, do acolher sem o julgamento, né? Como foi falado aqui, da gente respeitar a dor do outro, porque muitas vezes a gente percebe que há uma pormenorização, né, desse sofrimento. Ah, você está triste por quê? Você está chateado com o quê? Você está frustrado com o quê? Você está choroso com o quê? Né? Você e traz comparações de problemáticas de outras pessoas que podem ser muito maiores. Mas a gente precisa entender que a problemática daquela pessoa é a dela, é o sofrimento que ele está vivendo. E esse acolher, né, esse escutar o outro, respeitando o que ele traz, é o que vai fazer toda a diferença para que a pessoa consiga ser validada, né, em seu sofrimento, em sua dor, em sua angústia. Né? Você falou algo muito interessante anteriormente, que foi sobre a questão do julgamento, né? Sim. As pessoas, às vezes, elas não falam porque elas pensam, mas se eu falar isso, as pessoas vão me julgar. Ainda existe muito isso? Demais, né? Na verdade, a gente ainda não foi ensinado a lidarmos tanto com as nossas emoções, como a lidarmos também com as emoções dos outros. E aí a gente percebe que também desde a infância ainda somos muito carentes de lidarmos com as diferenças. Todos nós somos diferentes, todos nós temos os nossos modos de ser, mas é como se a gente tivesse um padrão comportamental dentro da nossa sociedade e a gente construísse uma ideia de que todas as pessoas devem seguir tais e tais padrões comportamentais. E todos aqueles que não seguem tal padrão comportamental serão aqueles que vão ser julgados, discriminados, excluídos. Não é à toa que quando a gente fala sobre comportamento suicida, nós vamos ter os grupos com maiores vulnerabilidades. E aí quando a gente vai perceber quem são as pessoas que estão nos grupos de maiores vulnerabilidades, indígenas, população LGBTQIAPN+, quilombolas, dentre outros, que são populações que historicamente já vão sendo marginalizadas, excluídas ao longo de todo o nosso processo sócio-histórico. Então a gente vê que hoje em dia, sim, existem alguns grupos que precisam ter um olhar mais ampliado, algumas ações que sejam mais direcionadas. Então aqui, por exemplo, em Maceió, a gente teve em 2013, agora completou já 10 anos, de uma pesquisa que a gente fez com 1.600 pessoas LGBTQIAPN+, e do grupo nós encontramos quase, de 1.600 pessoas, quase 50% de pessoas apresentando comportamento de risco. Aí a gente às vezes pega um dado nacional, mundial, de que a população LGBT tem 5 a 7 vezes um número maior do que a população geral. Mas a gente precisa entender as nossas realidades. E na nossa realidade, Maceió, Alagoas, existe um quantitativo muito maior. Então isso mostra, por exemplo, que todos nós que trabalhamos com a prevenção do suicídio, precisamos direcionar algumas dessas ações que sejam mais fortalecidas com esses grupos. Então eu não vejo, por exemplo, ações com população quilombola, com populações indígenas. Eu não vejo, por exemplo, ações que sejam direcionadas para trabalhar bullying, cyberbullying. Então termina que às vezes a gente também fica muito limitado, porque somos poucos. As formiguinhas que estão aqui, nós somos poucos para lidar com uma população de milhões de pessoas. Então a gente também precisa do apoio de toda a população. Então quando a gente fala que não é um problema do indivíduo, mas é uma questão que envolve a todos nós, é porque é algo que envolve o humano. E antes de eu ser, por exemplo, Ilza psicóloga, eu sou humana. E diante de um humano, eu preciso ter um pouquinho dessa sensibilidade, dessa compreensão, sabe? De não reproduzir esses perfis de julgamentos de valores. A gente vê o quanto que, por exemplo, a política é algo que até hoje a gente tem pessoas sendo atendidas, sendo acompanhadas por relacionamentos que foram infelizmente impactados, relacionamentos afetivos conjugais, relacionamentos entre colegas de trabalho, entre familiares. Então a gente vai ver que muitas vezes algumas questões sociais, elas vão impactar diretamente. E aí são a partir também de todas essas realidades que a gente vai percebendo que o comportamento suicida não é um único fator. Por mais que as pessoas às vezes achem, mas fulano só fez isso porque estava desempregado, porque estava passando por dificuldade financeira, é falta de Deus no coração, é porque estava com depressão. E aí é importante as pessoas entenderem que não devemos ser reducionistas. Não devemos achar que o que levou ao ato foi aquela única situação. Eu sempre dou o exemplo do copo com água que você coloca lá debaixo da torneira. Então, cada pingo que vai enchendo, são situações que ao longo da vida a pessoa vai vivenciando. E aí chega um momento que tem um último pingo que faz esse copo transbordar.
Então, esse último pingo pode ter sido um conflito familiar, uma discussão no trabalho, a pessoa saber que vai ficar desempregada, enfim, alguma situação de uma tensão maior que gera esse último pingo que faz a pessoa chegar, por exemplo, a um ato de tentar contra a vida. E aí, às vezes, a gente acha que foi aquela situação que levou ao ato e invalida. Esquece que existia ali todo um outro contexto amplo, maior, de uma série de fatores. Então, o comportamento suicida ele é multifatorial, envolve diversas situações. E nós, enquanto seres sociais, precisamos entender que esta é uma questão que envolve a todos nós. Não precisa ser psicólogos para a gente poder contribuir, para a gente poder auxiliar em todo esse trabalho da prevenção. Então, se a gente julga menos, se a gente critica menos, se a gente menospreza menos e se a gente acolher mais, escutar mais, se sensibilizar mais, talvez a gente comece a caminhar de forma diferente. É isso, casa exatamente com um próximo vídeo que eu queria muito mostrar para vocês, é o vídeo de número 4, que é um depoimento de uma psicóloga, é um depoimento fictício, mas que muitas pessoas podem acabar se identificando. Vamos lá, vamos assistir? Ah, minha vida era normal. Qualquer vida, assim. Eu saía com os meus amigos, eu trabalhava direto, eu tinha os meus momentos, eu era feliz, era tranquila, alegre, sempre pra cima. Problema todo mundo tem. Você também tem. E eu sempre dava um jeito de resolver esses problemas. Às vezes eu confesso que o problema era um pouco maior. E aí eu ficava, poxa vida, como que eu vou resolver isso, né? Então, um dia tudo mudou. Um dia eu a conheci. Na verdade, acho que foi ela que me encontrou. Eu pensei que ia ser uma visita rápida, sabe? Daquelas que as pessoas vêm e vão embora rapidinho. Mas eu percebi que ela realmente gostou de ficar comigo. Então ela começou a ir comigo pro trabalho, me acompanhar nas saídas com os meus amigos. Às vezes ia comigo pros meus encontros. E cada vez mais ela estava presente. Foi muito sutil, sabe? Foi algo assim silencioso. Não estava atenta. Mas aí parece que, do nada, ela começou a tirar tudo de mim. Ela tirou minha disposição. Ela tirou minha energia de fazer as coisas. Ela levou embora toda a minha alegria. E toda noite que eu ia dormir, ela me acordava com várias preocupações, com vários problemas e nenhum deles tinha solução. Parecia que ela despejava aquilo em cima de mim e eu não conseguia pensar. Sabe? Ela me colocava pra baixo. Parecia que ela me enterrava, parecia que eu tava dentro de um buraco. Dentro de um poço que eu olhava pra baixo e parecia que eu tava indo mais. Eu olhava pra cima e não via solução, não tinha saída. E aquilo começou a me deixar muito mal. Eu não sei por que ela tava fazendo aquilo comigo. Não sei por que eu tava ficando assim tão angustiada. Por que eu também não sentia nada às vezes, sabe? Eu fiz alguma coisa errada? Eu continuo não sentindo nada. Nada além dessa dor que parece que rasga. Que me aprisionou. Que me possuiu, que quer me levar. Eu não sei pra onde, eu não sei porquê. A única coisa que eu queria nesse momento é com que isso parasse. É fazer que essa angústia fosse embora. Fazer esse sofrimento acabar de uma vez por todas. Eu não sei. Eu sinto que... Será que algum dia isso vai parar? Eu só quero aquela paz.
sentir que tudo vai ficar bem, que tudo vai passar. Eu quero me sentir bem de novo. Eu me quero de volta. Eu só quero minha vida de volta. Bem interessante, né, o vídeo, porque eu acho que lembra muito pra gente, pelo menos pra mim, algo que eu já escutei diversas vezes, que a depressão não tem cara, né? Você não sabe ali se aquela pessoa, que às vezes a gente se espanta, ai, tal pessoa, aconteceu isso, e aí a pessoa fica, o que é que eu faço, como assim? Você se espanta, você fica surpreso, mas depressão não tem cara. E aí, gente, agora eu já queria logo puxar para o nosso último vídeo, que pode te ajudar aí, caso você esteja, né, caso você possa fazer isso por outra pessoa, ajudar outra pessoa, esse último vídeo ele também pode nos ajudar. Vamos lá para ele. Todo ano, no mês de setembro, o mundo inteiro tenta conscientizar as pessoas sobre um assunto muito importante: suicídio. E esse é o Setembro Amarelo. Hoje eu quero te mostrar 3 sinais de que alguém que você ama ou até você mesmo pode estar correndo esse risco. E depois te contar 2 mitos clássicos associados a esse assunto. O primeiro sinal é falar sobre suicídio ou sobre morrer. Sabe aquele ditado, cão que late não morde? Então, esse ditado não vale mesmo quando o assunto é suicídio. Na verdade, é bem o contrário. Pessoas que falam que seria melhor estar morto, que sentem vontade de morrer, que pensam em se matar, essas pessoas têm 30 vezes mais chance de cometer suicídio. 30 vezes. Então, não ignore quando alguém perto de você falar algo assim. Em vez disso, converse com a pessoa e ajude ela a procurar ajuda. O segundo sinal é ter sintomas de depressão. Mais de 90% das pessoas que tentam se matar têm depressão. 9 em cada 10. E isso é horrível porque depressão é uma doença horrível, mas também é uma notícia boa, porque a depressão não surge do nada. E se você consegue perceber a depressão antes que ela chegue nesse ponto, você consegue ajudar a pessoa a procurar ajuda. O terceiro sinal é se colocar em situações de risco de propósito. Quando a sua vida tá tão ruim, tão caótica, e você se sente tão desesperado a ponto de querer morrer, o jeito como você encara a vida muda. Você não valoriza estar vivo tanto quanto antes. Por isso, essa pessoa pode acabar se colocando em situações de risco de propósito, como se ela quisesse testar a sorte. Dirigir bêbado, brincar com arma de fogo, puxar uma briga, andar de madrugada num lugar perigoso. Isso também pode ser um sinal de risco de suicídio. E as 2 últimas coisas que eu quero te falar são mitos. Mitos que a gente precisa quebrar sobre esse assunto. O primeiro é que sofrimento psicológico é um problema só feminino. Apesar de que as mulheres se preocupam mais com a sua saúde mental e sofrem um pouco mais de ansiedade do que os homens, as pesquisas mostram que os homens cometem suicídio 4 vezes mais do que as mulheres. Então, se você tem homens na sua família, amigos com quem você se importa, procure esses sinais também nessas pessoas e ajude elas a buscar tratamento com um psicólogo e um psiquiatra. E o segundo mito que a gente precisa quebrar é que ficar quieto resolve o problema. Na nossa família, nas nossas amizades, muitas vezes a gente percebe que uma pessoa não tá legal, que aquela pessoa não tá bem. E às vezes a gente se ilude achando que o silêncio vai fazer com que o problema desapareça. Infelizmente, isso não acontece e às vezes o problema ainda piora. A gente precisa conversar sobre esse assunto nas nossas casas, com as nossas famílias, no nosso trabalho, nas escolas. Tudo isso com empatia, sem julgar, sem menosprezar, sem ofender. E assim a gente consegue encontrar esses sinais cedo e ajudar quem a gente ama a procurar ajuda. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Eu queria ficar muito mais tempo aqui com vocês, mas eu não tenho condições. Então, assim, eu queria agora, para a gente fechar, cada uma deixasse uma mensagem sobre o Setembro Amarelo, sobre, né, os seus trabalhos também,
para que a gente possa auxiliar quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, de alguma forma, ou até mesmo fazer com que você possa ser um instrumento na vida de outra pessoa e também possa ajudá-la. E eu vou reforçar outra coisa aqui, não somente neste mês, que é um mês que tem uma campanha muito importante, mas durante todo o ano. Primeiro eu quero agradecer em nome do CVV o convite e de fato dizer que cada um de nós pode ajudar, cada um de nós pode ser esse estímulo para alguém. A gente percebe que eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, mas acolher, ouvir e orientar quem precisa, nós temos assim uma gama de serviços, né? Aqui nós estamos aqui representando algumas instituições que fazem trabalhos belíssimos e é possível orientar cada um, né, a esse caminho, a ter esse olhar mais delicado e mais carinhoso, sem preconceito, com aquele que sofre de alguma forma. Eu gostaria também aqui de dizer que, como todos sabem, o CVV é um trabalho voluntário e nós estamos constantemente precisando de voluntários para esse atendimento. E aqui em Maceió, né, nós temos o PSV, que é um programa de seleção de voluntários. E a partir de outubro, agora, a gente já está aí selecionando novos voluntários. Então, aqueles que se interessarem, vê lá nas nossas redes sociais, que tem as informações, tanto no Instagram quanto no Facebook. E também nós temos um site, é só colocar lá CVV, que vai dar na nossa página, tá? E agradecer a todos pelo convite, a presença, né, de todos vocês que trouxeram tanta orientação para a gente, né, que a gente possa acolher ao nosso próximo sem preconceito e sem julgamento. Muito obrigada. Que agradeço, Carmen. Então, eu quero agradecer também, mais uma vez, né, o convite de poder estar aqui com você em mais um momento de bate-papo sobre uma temática tão necessária e tão importante para a nossa sociedade. Enfatizar que muitas vezes o suicídio é um tema que as pessoas evitam falar, né? Não vamos tocar no assunto para não despertar, né? Para não trazer o pensamento do outro para essa possibilidade. Quando, na verdade, a gente necessita, sim, falar sobre essa temática, né? Quanto mais a gente possibilita momentos como esse, de informação, de orientação, de sinalização do quanto que a ajuda ela é necessária, ela é importante, a gente está chegando um pouco mais próximo das pessoas que realmente precisam. Então, que a gente esteja atento às pessoas que estão ao nosso redor, né? Se a gente percebe um comportamento diferente, se a gente percebe um comportamento mais introspectivo e que a gente não se prenda a isso, porque às vezes a gente espera o sintoma depressivo para achar que aquela pessoa está vulnerável, né? Quando na verdade não é apenas nesse movimento. Muitas vezes as pessoas se expressam aparentemente muito bem e estão em sofrimento emocional também. Então que a gente esteja atento ao outro e esteja atento ao que a gente está sentindo. E de fato, quando perceber a necessidade, busque ajuda. Psico Carmen Costa, lá no Instagram. Isso. Caso você precise de ajuda ou queira saber mais. Wilza? Gratidão por esse momento, por vocês validarem a importância de temas como esse para a gente falar abertamente assim na TV. Dizer que tem muito a se falar e que a gente precisa, a partir de agora, quem sabe, criar até mesmo uma proposta de novos encontros, onde a gente vá conversando um pouco mais sobre todas essas questões. Reforçar que o comportamento suicida, pessoal, envolve vários fatores. Então, eu entendo que no vídeo foi passado ali que um quantitativo imenso de pessoas tem depressão, mas ter depressão não é sinônimo de que a pessoa vai ter comportamento suicida. E ter comportamento suicida também não é sinônimo de que a pessoa tem depressão. Então, tem muitas pessoas que em alguns momentos da vida questionam, têm pensamentos, até chegam a tentar contra a vida, e isso não é sinônimo de que a pessoa tenha algum processo patológico, que ela tenha algum transtorno mental. Alguns casos, sim, tem. Outros casos, não. Então, é importante as pessoas entenderem que comportamento suicida não é sinônimo de doença. É sinônimo de que é algo que faz parte da existência, que pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento. E se por acaso alguém próximo de nós estivermos passando assim, se a gente identificar algum sinal, que a gente possa, de repente, buscar todos esses serviços que a gente tem aí disponível para auxiliar. E convidar para o dia 10, Dia Mundial. Né? Exato. Dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, convido a todos para poderem estar junto conosco. Estamos em parceria com o Conselho Regional de Psicologia, com a Polícia Militar, para fazer uma passeata que vai
vai do Marco dos Corais até a tenda da Polícia Militar na Rua Fechada, ali na Pajuçara. Então, começa às 10 horas da manhã. Todas as instituições estão convidadas também e convidamos a população para que venham somar conosco nesse momento tão relevante. Muito bem. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho que cada uma e cada instituição desempenha tão brilhantemente. Parabéns, tá? E olha, muito obrigada a você também que ficou aqui ligadinho com a gente, né, no Bem Assim, neste dia. Até mais. Grande beijo.